Fala, beleza, pessoal? Como é que vocês estão? Mais uma vez estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Acabei de acordar, perdoem a minha voz, mas estamos aqui, né, para estar estudando um pouquinho. Quinta-feira, dia 30 de julho, o próprio Pai os ama. Mas antes de estar começando, como, né, já estamos acostumados, vamos fazer uma oração pedindo auxílio do Senhor. Muito obrigado por tudo, que o Senhor possa estar com cada um de nós, nos ajudando, nos guiando, nos mostrando, Senhor, o caminho certo. Fica conosco, muito obrigado por esse dia, que o Espírito Santo venha ser o nosso professor também, nos ensinando mais sobre o que vamos estudar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá. Quinta-feira, o próprio Pai os ama. Nossa lição começa da seguinte maneira. Vou só descer um pouquinho aqui. Pera, não tá descendo? Então tá. Do cenáculo até o jardim do Getsêmani, Jesus preparou seus discípulos para o momento mais difícil e para o que viria depois. Seu propósito era claro: eu lhes digo essas coisas para que não os desanimem da fé. Ele os encorajou, alertou sobre a resistência que enfrentariam e reafirmou seu amor por eles. À primeira vista, poderíamos imaginar que, após as orientações tão diretas e cheias de esperança, os discípulos jamais falhariam ou o abandonariam. Mas não foi assim. Jesus precisou alertá-los, e deve ter sido doloroso ouvir que Judas, o traidor, e Pedro o negaria. Quando disse que os líderes religiosos tentariam matá-los, o impacto foi grande. Logo depois anunciou algo ainda mais duro: todos se dispersariam e o deixariam sozinho. Isso abalou os discípulos, mas pesou ainda mais para Jesus, que após 3 anos e meio de preparo e horas finais de ensino, seria abandonado por eles. O Salvador estava prestes a ficar sem apoio humano. Apenas o Pai permaneceria ao seu lado, e mesmo assim, sua maior preocupação eram os discípulos. Ele sabia que o abandonariam, mas seu amor não mudou. Por isso, garantiu que, mesmo após falharem, o amor do Pai permaneceria firme. O próprio Pai os ama. Em poucas horas, essa promessa seria tudo o que eles teriam para se manter firmes e voltar quando caíssem. O amor de Deus sustenta qualquer tempestade. Infelizmente, os discípulos não estavam firmes. Abandonaram o Messias e fugiram justamente quando ele mais precisava deles. Quando pediu que orassem, dormiram. Quando precisava de apoio, viraram as costas e correram. Pouco depois, essas falhas os atormentaram, trazendo desespero, vergonha e culpa. A mente deles repetia o mesmo filme várias vezes sem descanso. No momento mais escuro, podemos imaginar o quanto a promessa "o próprio Pai os ama" se tornou especial. Apesar de tudo, eles sabiam que Jesus e o Pai ainda os amavam. É interessante quando lemos aqui, porque por mais que Jesus ele estivesse em um momento crítico, difícil e sem apoio, ele não pensou só em si. Ele pensou nos discípulos que, pouco tempo depois, iriam, né, abandonar ele, né? E isso é complicado de a gente falar, porque eu duvido muito que algum de nós realmente estaria ou gostaria de estar ao lado ou continuaria ao lado de uma pessoa que sabe que vai trair você. Seja um relacionamento, uma amizade ou até mesmo um colega de trabalho longe. Se você, né, soubesse do futuro, você dificilmente estaria ao lado dessa pessoa, né? Por mais que ela aparentasse ser uma pessoa legal, uma pessoa boa, humilde. Então, assim, nós vemos que realmente Jesus amava os discípulos e queria o bem deles. Infelizmente, claro, eles não corresponderam a esse amor à primeira vista, mas mesmo assim Jesus deixou uma promessa para que eles pudessem olhar para trás e ver que não só Jesus os amava,
como o pai também amava eles e que eles tinham para onde voltar, né? Agora que eles estavam dispersos, sozinhos, com certeza eles lembraram dessas palavras, né? Enfim, aqui no quadradinho preto temos a seguinte pergunta: com que frequência você fica preso a pensamentos negativos e aos erros do passado? O que mudaria se você realmente acreditasse nessa promessa? O próprio Pai os ama, né? Mais uma pergunta, a lição tá com as perguntas bem pessoais, né? Não vamos mentir, né? Mas todo mundo, pessoal, tem erros, tem coisas que não gostaria de ter feito. E se você não tem, ou você não lembra, ou você simplesmente não sabe da real situação. Muitas das vezes nós fazemos coisas que, a princípio, nós não sabemos que foram o impacto que elas vão ter ou que tiveram, mas só algumas pessoas ou só um tempo depois. Então, assim, é algo que todo mundo passa, o arrependimento de ter, né, de querer, né, refazer uma coisa no passado, de não ter feito, né? Mas essa promessa, em especial tantas outras também, a própria Bíblia nos mostra que de maneira nenhuma Jesus ele vai nos jogar fora, né? Todo aquele que o Pai me dá de maneira nenhuma o lançarei fora. Devemos ter esse pensamento de que Jesus está conosco, de que ele quer o nosso bem, né? Que ele não leva em conta o tempo de ignorância, né? Se ele levasse em consideração o passado, todos nós estaríamos perdidos. Mas bem, é isso, a lição. O próprio Pai os ama, né? Muito legal essa lição, mostra pra gente que, diferente do que algumas pessoas às vezes podem pensar, que, nossa, só Jesus ama a gente e Deus o Pai ele é mau, e não, não funciona desse jeito, pessoal. De fato, o próprio Pai ama cada um de nós, assim como ele amou Jesus. Ele ama tanta gente que ele deu o filho dele, né? Jesus Cristo, né? Em outras palavras, né? Acredito que, assim como foi difícil para Jesus, também foi difícil para o Pai. Quando nós amamos muito uma pessoa, a gente tende a querer que o sofrimento caia na gente e não nela, né? E eu fico imaginando o próprio Pai assistindo a crucifixão de Jesus. Não foi fácil. Não foi fácil não fazer nada naquele momento, né? Às vezes a gente esquece, mas, né, para isso acontecer é porque realmente o Pai nos ama e quer também que nós sejamos salvos. Enfim, a lição foi essa. Vamos agora fazer uma breve oração, pedindo aqui o auxílio do Senhor. Então, vamos lá. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um momento que estamos aqui aprendendo um pouco mais da Sua palavra. Fica, por favor, conosco, nos ajudando, nos mostrando, Senhor, o caminho certo e que possamos estar sempre ao seu lado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, fica, por favor, conosco nesse restante de dia. Em nome de Jesus, amém. Amém.